O herdeiro é falecido. E agora, o que acontece? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Para você que está chegando agora, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho para todas as notificações, deixa seu like, também compartilha com amigos e familiares o conteúdo que há aqui no canal. Sempre há alguém precisando de uma informação como essa. E hoje eu vou trazer para vocês esta situação. O herdeiro é morto. E agora, o que acontece? Para entendermos o que vai acontecer, é necessário nós separarmos dois momentos distintos para a morte do herdeiro. Quais são elas? O herdeiro chamado pré-morto e a situação do herdeiro chamado pós-morto. Eu vou explicar como funciona. Nós temos aqui o autor da herança, a pessoa que faleceu, e agora abre-se então o inventário desta pessoa. Esta pessoa, por certo, tem os seus herdeiros. A primeira situação é a do herdeiro pré-morto, o que significa dizer que é o herdeiro que faleceu antes do autor da herança. Então, a este nós chamamos de herdeiro pré-morto. É aquele filho que faleceu antes do pai. Nesta situação, ocorre o chamado direito de representação, que é um direito atribuído pela lei a apenas duas classes distintas daqueles herdeiros ali existentes na lei. Quais são estas classes? As pessoas legitimadas a herdar em lugar daquele que já é falecido. São os descendentes, quais sejam filhos, netos, bisnetos, e também os sobrinhos, que é uma exceção que a lei estabeleceu ali, que os sobrinhos têm um direito a receber herança dos seus tios, em casos muito excepcionais. Como eu disse, é uma exceção da lei. Então, o que acontece nesta situação? Vamos supor, João faleceu e João tinha 3 filhos, Ana, Maria e Pedro. Ocorre que Pedro faleceu antes de João. Então, quando João faleceu, Pedro já era morto. Então, ficaram as herdeiras Ana, Maria e os 2 filhos de Pedro. Pedro era casado e tinha 2 filhos. Quem receberá então a parte da herança que cabia a Pedro? Os seus 2 filhos, pois a eles é garantido pela lei o chamado direito de representação. Logo, os filhos de Pedro, netos de João, receberão a herança do avô João, a parte da herança que seria destinada ao pai deles, Pedro. E a outra situação é a do herdeiro pós-morto. Utilizando-nos do mesmo exemplo, temos aqui João, pai de Ana, Maria e Pedro. João falece, abre-se o inventário de João e no curso do processo Pedro falece. Neste caso, diferentemente da primeira situação, os filhos de Pedro não receberão herança do avô João. O que acontecerá nesta situação em que Pedro falece depois do pai é que o inventário do Pedro deve então ser aberto para que seja apurado o seu patrimônio. Logo, a herança que Pedro receberia do seu pai será destinada então ao espólio de Pedro, que é o processo ali do inventário, que como na mesma situação do inventário de João, deverá ser aberto o seu inventário, nomeado um inventariante que responderá então pelo chamado espólio de Pedro,
responderá pela massa patrimonial de Pedro. Logo, a parte na herança que era destinada a Pedro será então destinada ao seu espólio. Deverá ser informada ali naquele processo de inventário, quando já terminado o inventário de João e definida a partilha da parte de cada herdeiro. Aí, somente depois disso, é que o patrimônio do Pedro será então dividido entre os seus filhos. E aí nós chamamos de herança da herança. Então, existe a herança que era destinada ao Pedro, agora passa-se ao seu espólio, e unindo com o patrimônio que ele já tinha, passa a seus filhos. Se ele não tinha outro patrimônio, a herança dele passa a ser herança dos filhos. Então os filhos recebem herança da herança. É muito importante entender essa distinção, porque muitas pessoas acham que pelo fato de um herdeiro ser já falecido, independente do momento deste falecimento, se foi antes ou depois do falecimento do autor da herança, os seus parentes, os seus descendentes e até mesmo pessoas, muita gente entende que outros parentes têm direito a receber a herança daquele que já faleceu. E não é assim. Existem dois momentos distintos e é este momento que deve ser analisado para saber: existe direito de representação? Ou seja, os descendentes têm direito a receber a herança que cabia ao pai ou à mãe falecidos antes do autor da herança? Ou será que esse herdeiro falecido veio a óbito depois da morte do autor da herança? É muito importante, então, sempre analisar estas questões. Essa análise deste momento faz toda a diferença na situação do inventário e para a transmissão da herança. Se você gostou desse conteúdo, deixa logo o seu like, não deixe de compartilhar com amigos e familiares, e se ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e ativa o sininho para todos os conteúdos que eu publico aqui. Nós nos vemos no próximo conteúdo. Um grande abraço a todos e até lá!